Olá, eu sou Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre o porquê ou os porquês que empresas criativas vendem mais e ganham mais dinheiro. Há mais de 20 anos, a minha profissão direta, que me toma a maior parte do tempo, é exatamente ajudar empresas a crescerem, a acharem novamente o rumo, porque principalmente aqui no Brasil, algumas empresas, independente do tamanho delas, elas vão perdendo o rumo, né? O mercado muda o jogo e o empresário vai perdendo o rumo e aí ele para de vender, para de ganhar. E como eu digo sempre, se você não tem nenhum diferencial, o cliente vai sempre buscar preço e ele vai buscar no teu concorrente. E nessa época que nós estamos vivendo, onde tem concorrentes, né, empresas jogando o produto fora, vendendo por um preço menor do que aquele que ele pagou na compra, não dá pra gente entender. Mas tem uma coisa que nesses 20 anos nunca mudou. Nunca vi uma exceção. Toda empresa criativa, ela ganha mais e vende mais. Ou seja, ela vende com lucro. Porque vender mais não significa ganhar mais. Tem muito empresário que pergunta para mim, eu quero que você me ajude a aumentar a minha venda. E eu digo para ele o seguinte, por que você quer aumentar a sua venda? O ideal não seria aumentar o seu lucro? Primeiro, aumentar o seu lucro, porque a partir daí, quanto mais você vende, mais dinheiro você ganha. Então, o que é uma empresa criativa? Eu quero compartilhar uma pequena história com você que vai lhe dar uma ideia exata disso. Era uma vez uma empresa que estava contratando um profissional para preencher uma super vaga com super benefícios. Para aquela função, eles iam pagar um super salário. A empresa era multinacional e ela precisava de um super profissional aqui no território brasileiro. As exigências eram muitas, como você deve imaginar, para um emprego assim. O processo seletivo durou meses e começou com mais de 40 candidatos. Mas na fase final, restaram apenas 3 candidatos. 3 homens. Os diretores estavam numa dúvida terrível. Qual deles contratar? Já que eles pareciam iguais em tudo e eram todos muito bons. Então, um dos diretores, o diretor de marketing, ele teve uma ideia que resolveu tudo. E a ideia dele foi muito simples. Ele disse, olha, o profissional que nós estamos contratando vai ser gerente nacional de vendas. Ele vai ter que despertar positividade nas pessoas, ele vai ter que ser um camarada altamente positivo, um camarada que ele tem uma visão aguda, mas a principal coisa que ele precisa ter é o positivismo dele. Ele tem que ser uma pessoa que não se renda a notícias negativas, a essas notícias de jornal, a essa negatividade que parece que toma conta da maioria das pessoas. E ele então teve uma ideia, ele disse, olha, vamos fazer a mesma pergunta para todos eles. E aquele que der a resposta correta, então é aquele que nós vamos contratar. E a pergunta era a seguinte, o que é que você gostaria que as pessoas comentassem no dia do seu velório? O primeiro deles respondeu que ele gostaria que as pessoas comentassem o seguinte, puxa, o gerente como ele vai ser difícil de encontrar, um homem como ele vai ser difícil de encontrar porque ele tinha tais e tais qualidades. Esse não foi o aprovado. O segundo falou que ele gostaria que as pessoas comentassem todas as virtudes dele, o quanto ele seria insubstituível na família, na igreja dele, no bairro, porque ele era um camarada muito participativo, e esse também não ficou com a vaga. O que ficou com a vaga foi o terceiro. Ele disse, no dia do meu velório, eu queria que as pessoas comentassem assim, olha lá, ele está se mexendo. Esse é que ficou com a vaga. Foi o que teve uma maior positividade. Pessoas assim, tudo dá certo para elas. E eu não estou falando aqui de ser poliana, na historinha de poliana, de fazer de conta que está tudo bem. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que um profissional, uma empresa criativa, ela contrata pessoas criativas. E o que é um profissional criativo? É um camarada que não se rende. O que é criatividade? Tem pessoas que fazem curso de criatividade. Eu nunca entendi isso. Criatividade não é algo que você tem que aprender. Criatividade é algo que você tem que recuperar. Quando você era criança, você era muito criativo. Talvez você não se lembre disso. Quando você pintava com os dedos, escrevia sem pautas, uma letra era grande, a outra era pequena, você escrevia torto. Talvez você tenha isso guardado ainda. Eu tenho filhos pequenos e eu tenho, mesmo dos grandes, eu tenho isso guardado. Aí você começou a crescer e te deram um caderno com pautas e margens, margem direita e margem esquerda. Ou seja, arrancaram de você toda a criatividade. Você não podia mais agora pintar com os dedos, agora tinha que pintar com o pincel. Ou seja, eu não gosto de usar os termos que a grande boiada usa, né? A grande boiada usa, ela diz que tem pessoas burras e pessoas inteligentes. Eu não uso esses termos, nunca ensino no meu curso que a gente não deve falar assim. Mas vamos fazer de conta que nós somos da boiada um pouquinho?
Então, se existissem burros inteligentes, eu poderia dizer para você que quando você era criança, você era muito inteligente. Você foi emburrecendo à medida que você foi ficando adulto, ficando igual aos outros adultos. A história dessa empresa, ela nos mostra que as empresas criativas sempre se saem melhor e as pessoas criativas também. E hoje é exatamente isso que eu quero falar com você. É disso que eu estou falando, inclusive. Empresas que fazem dinheiro 365 dias por ano. Por quê? Porque as empresas saem da mesmice. Eu venho dizendo direto aos meus clientes e alunos, desde que eu comecei a minha empresa, que todos os anos são bons, que todos os anos tem coisas boas, que você não pode ficar focando nas coisas de mercado. Agora, você já viu como é que é a maioria das empresas por aí? E você já viu como é que é a maioria dos profissionais? Tem uma frase de Mark Twain que eu gosto muito que diz o seguinte, janeiro e fevereiro. Esses 2 meses são especialmente difíceis para trabalhar como empresa. Os outros são março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Entende? Pare com isso. Esse negócio, eu não aguento isso mais. Até quando? Você é aquele tipo de empresário ou aquele tipo de profissional que em janeiro você diz assim, que agora vai vender pouco porque o pessoal está voltando em férias, né? Ou então aqui em Brasília, quando eu estou aqui em Brasília, o pessoal diz assim, esse mês é difícil, né, irmão? Porque está todo mundo viajando. Todo mundo viajando? Então desliga a central de energia da cidade e apaga tudo, já que está todo mundo viajando. Você acha que está todo mundo viajando? Pelo amor de Deus, tem gente que trabalha. Eu trabalho, inclusive. Eu não estou viajando em janeiro. Uso uma outra força de expressão. Que bom, janeiro vai ser bom. Tem gente viajando, mas tem gente comprando. Está todo mundo desanimado e eu estou animado, nós vamos vender mais. Aí chega fevereiro, você... esse é mês de volta às aulas, né? Mês de volta às aulas, as pessoas gastam dinheiro no material de escola. É só material de escola que o cara compra, ele não compra mais nada. É isso? Olha, março já é outra desculpa. Aí sabe, março, o que eu ouço? Uma das frases que eu mais odeio. Esse país só começa depois do carnaval. Você quer alguns conselhos? Contrate na sua empresa pessoas que elas sejam excelentes. É claro que você terá que pagar salários excelentes. Eu sei que no Brasil não dá para pagar muito caro para ninguém, porque tudo foi feito aqui para a gente afundar, nós empresários. Mas pague o melhor salário que você puder. Implemente um setor novo na sua empresa. Nas empresas que eu atendo, eu tenho um setor chamado Setor de Novos Clientes. Sabe o que esse setor faz? Ele só cuida dos novos clientes. Cada cliente novo, ele vira mais 30 para você se você souber trabalhar. Quer mais um conselho? Tire da sua empresa qualquer dinheiro que vá para o marketing convencional. Sabe o que é marketing convencional? Tabloide, panfleto, folheto de promoção. Veja, até quando as empresas vão gastar dinheiro em papel? Aqui em Brasília, dependendo do semáforo que você passa, o povo te joga uma tonelada de papel dentro do carro. É raro você ver uma empresa criativa, uma empresa que faça algo novo, uma empresa que tenha pessoas, por exemplo, você pode estar se perguntando, como assim, Ivan? Então o que a gente deve fazer? O quê? Você deve tratar bem seus funcionários e exigir que eles tratem bem os clientes. Normalmente nem precisa. Quando você trata bem os seus funcionários, eles vão tratar bem também os clientes. Você deve sorrir para que eles sorriam, você deve ser honesto para que eles sejam honestos, você deve criar um ambiente limpo, você deve entender que os clientes compram pelo cheiro também. Tem empresas que faturam mais simplesmente quando elas têm ela desenvolve um perfume específico para a empresa. Você sabia que certos carros, eles têm um cheiro que é só deles? O cheiro foi desenvolvido para eles, para que quando o cliente dirige uma vez, ele nunca mais esquece aquele cheiro. E a sua empresa? O que você tem feito na sua empresa? Você é aquele tipo de empresa, de empresário, que faz aquilo que todo mundo faz? É isso? Que foca no desconto, na promoção? Você sabia que a palavra promoção rima com enganação? Para mim, sempre rimou assim. Olha, não se preocupe tanto com desconto. Não se preocupe tanto em fazer o que a grande boiada faz. Tenha uma empresa criativa, faça coisas criativas, contrate gente criativa, trate bem seus funcionários, pague-os em dia, tenha um clima justo dentro da sua empresa, mande embora todos os puxa-sacos, demita imediatamente aqueles que ficam puxando o saco, demita todos os dedos duros. Infelizmente tem empresa que os dedos duros, os mentirosos, eles têm mais valor do que os honestos. Mude a sua cabeça, abra a sua cabeça, trata as pessoas com humanidade e aí você vai ver que o dinheiro, ele é apenas uma consequência, você vai vender o ano inteiro. Se você quiser conhecer empresas que são criativas, que têm profissionais criativos e que fazem tudo que eu falei aqui e um monte de outras coisas que não estão aqui, você escreve para Thaís, com TH e S no final, thaís@ivanmaia.com.br, o e-mail está aparecendo na tela aqui. Escreve e diga assim: Thaís, eu quero conhecer as empresas criativas das quais o professor falou no vídeo dele. Eu abro as portas para você e aí você vai conhecer empresas
que vão te dar a ideia exata do que eu estou falando. Sabe que empresas são essas? Empresas que ganham dinheiro, fazem dinheiro e lucros 365 dias por ano. Não tem janeiro, não tem fevereiro, não tem época de férias. Elas ganham dinheiro o ano inteiro, simplesmente sendo humanas, honestas e criativas. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar empresas e pessoas a venderem mais, a serem mais felizes e viverem em paz e viverem cada vez melhor, ganhando mais dinheiro e sendo felizes nas 7 áreas de suas vidas. Se você gostou do vídeo, deixa aí teu like para mim. Se você não é inscrito no meu canal, aproveita, se inscreve aí, clica na sinetinha para você saber em primeira mão todo o vídeo que eu coloco aqui. Compartilhe o vídeo e, por favor, deixe nos comentários para mim o que você pensa sobre isso, o que a sua empresa faz em termos de criatividade, o que você pensa de tudo isso que eu falei. Desde que você não ponha xingamento e palavrão, seu comentário vai ficar aí, vai ser lido e vai ser respondido quando for o caso. A gente não consegue responder tudo, mas eu e minha equipe fazemos o máximo possível. Eu lhe desejo longos dias, belas noites e que você tenha um 2019 fantástico.